Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, através do nosso amigo, irmão Jesus, e pedindo a Ele nesse momento permissão de estarmos aqui em sua casa, falando em seu nome. Mestre Jesus, sê conosco para que possamos entender um pouquinho mais os objetivos de nossa vida. Sê conosco, Jesus, para acalmar nossos medos e trazer paz ao nosso espírito. Sê conosco, Jesus, porque ainda somos crianças e precisamos ainda muito de seu colo. Sê conosco, Jesus, para que nessa encarnação aprendamos alguma coisa a mais. Consigamos combater os nossos ódios, os nossos rancores. E principalmente, comecemos a entender quem somos. Que os bons espíritos, nossos amigos que aqui estão, possam abrir as nossas mentes, abrir o nosso espírito, para que a gente entenda um pouquinho mais desse processo chamado vida. E através da oração que você, mestre, nos ensinou, vamos abrir a preleção dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Todos bem? Então tá bom. Fomos convidados a falar um pouquinho essa semana novamente. O tema de hoje é a fé que transporta montanhas, o poder da fé. Aí toda vez que eu entro nesse assunto, eu lembro na minha juventude, quando eu tinha 17 anos de idade, quando eu fui expulso da Igreja Católica. Eu falo brincando que eu fui expulso da Igreja Católica, mas na verdade eu não fui expulso, não. Existia lá quando eu fazia o catecismo lá no Brooklyn, em São Paulo, existia um padre lá que até hoje eu me lembro dele. 17 anos, somente há uns 8 anos atrás, mais ou menos. E ele era jovem, usava calça jeans, usava roupa moderna. E ele falava o catecismo, e aí eu falava assim, mas o que é isso aqui? Ele falava, não, isso é mistério de fé. E ele falou isso para mim umas 3, 4 vezes durante o curso lá de catecismo. Até um dia eu peguei ele no cantinho e falei assim, padre, você não sabe ou você não pode me falar? Aí ele olhou para mim e falou, Fernando, procura outras coisas. E aí eu não ouvi o conselho da minha mãe e comecei a procurar outras coisas, né? A mãe da gente fala, filho, não mexe com essas coisas, né? E aí eu não segui os conselhos da minha mãe, eu fui procurar outras coisas, até agora eu estou procurando coisas melhores. Eu falo, eu sou o que eu sou por opção, não por falta de opção. A gente na vida, a gente tem que ser o que é por opção. Então tem que buscar. Se a gente não busca, a gente não sabe quem é a gente, o que a gente gosta. É fácil você me dizer o que você não gosta, mas é mais difícil você me dizer o que você gosta. O que você não gosta, você fala rapidinho, que nem o Domingos falou. Dar bronca é fácil. E receber é fácil. Então o poder da fé me traz lembranças antigas. Nessa época eu também perguntava a meu pai. Meu pai é meu herói.
eu perguntava ao meu pai, pai, você acredita em Deus? Porque eu via que meu pai não ia no catecismo, não ia na igreja, minha mãe ia, acendia velhinha, ia na igreja de São Judas, fazia tudo. E meu pai ficava lá no canto dele, uma pessoa super legal, meu pai. E eu perguntava, pai, você acredita em Deus? Ele olhava assim para ver se a minha mãe não estava perto e falava assim, não. Eu falei, pai, mas no que você acredita então? Eu falei, sei lá, numa força que tem lá em cima. Aí eu ficava confuso. Você não acredita em Deus, pai? Não. Mas você acredita no quê? Numa força que tem lá em cima. Peraí, meu Deus do céu. Ele não acreditava em Deus? Qual Deus que ele não acreditava? Quando eu perguntava ao meu pai se ele acreditava em Deus, ele me respondia que não. Mas era esse Deus vingativo, esse Deus punitivo, essa porcaria de Deus que ensinaram pra gente até hoje. Você acredita nesse Deus? Meu pai também não, mas eu não entendia o que ele falava. E aí eu comecei a tentar entender o que é esse negócio chamado fé. O senhor sabe o que é fé? Quem sabe exatamente o que é fé? Acreditar em algo, né? Acreditar. Estou falando em religião? Não. Né? Então, quando a gente fala em fé, 99,9% das pessoas pensam em religião. E a fé não tem nada disso. A fé não é nada disso. A fé é um sentimento, é alguma coisa que vem de confiança. É acreditar onde você pode chegar. Mas envolve religião? Não. Envolve religiosidade, que é bem diferente de religião. Religião é punitiva, religião é uma coisa, é uma organização que faz a gente seguir as regras. Você sabe o que significa ser um herege? Não, mas a gente vê nos filmes de Jesus os caras falando, você é herege. Eu sou e sou mesmo. Mas sabe o que é herege? Não. Procura saber. Herege é aquele que tem ideias próprias. Você tem ideias próprias? Então você é uma herege. Se fosse há um tempo atrás, você ia para a fogueira. Então, imagina como era viver há um tempo atrás, que a gente não podia nem ter ideias próprias. Se você pensasse fora da caixinha, principalmente o ser feminino, iam ser chamadas de bruxa. Não é que hoje não sejam, né? Mas é tudo bruxa branca hoje em dia, né? Bruxa do bem. Então, como era difícil a gente entender o que é fé, mas como ele nos passou aqui, é uma ação. A fé é uma coisa interessante. Você já andou de avião? Já. Você foi perguntar se o piloto tinha brevet? Se ele sabia pilotar? Se ele era bom mesmo? Você estudou o currículo dele antes de entrar no avião? Alguém foi perguntar o currículo do piloto antes de entrar num avião? Mas se você vai deixar R$1.000 com alguém, você quer saber o currículo do cara. Né? Vou deixar R$1.000 emprestado para esse cara. Será que ele pode me pagar? Onde ele mora? Quem é esse cara? Assina aqui 5 documentos. Me dá aqui o seu RG e SIC, CPF. E para o piloto do avião que está com a tua vida na mão? Não R$1.000. Ele está com a tua vida na mão dele. O que faz entrar dentro do avião, se não uma fé?
Isso é fé. É acreditar que o objetivo vai ser alcançado. Está na mão dele. Aí eu pergunto para vocês, que nem o Domingos falou na abertura, vocês já olharam os ipês amarelos? Eu vou um pouquinho antes. Vocês já olharam uma mexerica? Uma laranja? Do que é feita uma laranja? De gomos. E o que tem dentro do gomos? Um monte de gominhos. E o que tem dentro desses gominhos? Suco de laranja. Quem colocou lá dentro? Pacotinho por pacotinho. Dentro de uma embalaginha que vai juntinho com a outras e depois tem uma embalagem maior que cobre tudo isso. Quem que inventou isso? Quem que fez? O agricultor precisa ficar orientando cada saquinho, cada pé de laranja? Ou isso tudo funciona? Ou isso tudo funciona com uma maravilha perfeita, tudo certinho, embaladinho aqui no Japão, na China, mexerica na China é igualzinha a mexerica daqui, com uns poucos de agrotóxicos a mais. Mas funciona. Isso tudo que nós temos aqui em volta da gente, se a gente parar, olhar, prestar atenção, a gente vê quão bonito é, quão inteligente é. Quem tem filhos, a Rebeca tem 2. E ela teve os 2 filhos sem nunca ter aula de como fazer filho. Não fazer antes, fazer depois. Durante a gestação. Ela não teve aula. E os 2 bebês dela são lindos. Como você faz um bebê sem nunca ter aprendido a fazer o bebê? E ele nasce bom, bonito, saudável. Esse universo funciona com uma maravilha tão grande, de um jeito tão inteligente, que a gente acha que de vez em quando fala, ah, não, será que tem Deus? Está na sua cara. Ah, mas será que existe mesmo um tal de Albert Einstein? Será que existe mesmo um tal de Sabin? Será que Pedro Álvares Cabral existiu? Falei, peraí, gente, não precisa perguntar se Deus existe. Não precisa perguntar se Deus existe. É só abrir o olho. Mas é o Deus que ensinaram a gente? Não. Não é o Deus que ensinaram a gente, que pune, que castiga, que torce para um e contra o outro. Não é esse Deus. Mas é o Deus que fez isso tudo e que a gente precisa unicamente é ter fé, é confiar. Agora, é só ter fé e confiar? Existia um senhor evangélico muito carola, que ele vivia numa cabaninha, sozinho. Todo dia ele rezava muito para Jesus. E um dia na cidadezinha que ele morava, começou a chover muito, então não era Itu nem Salto, né? Começou a chover, e aquela chuva, e ele rezando. Nisso a água chegou no joelho dele. Chegou um barquinho, parou na porta dele, bateram na porta, seu José, vamos embora, tá chovendo demais, a água já chegou aqui, inundou algumas casas aí,
Vamos embora, seu Zé. Pode ir embora daqui, eu tenho fé em Jesus. Eu já rezei aqui umas 20 Ave Maria, uns 52 pães. Nossa, eu tenho fé em Jesus, pode ir embora. E o barqueiro foi. E a chuva caía, e a chuva caía. A chuva chegou aqui na cintura. O barqueiro bateu na porta. Seu José, vamos embora, seu José. Pode-se ir embora daqui, filho de Satanás. Eu tenho fé em Jesus. E o barqueiro foi-se embora. E a chuva caindo, a água chegou aqui no seu José. O barqueiro bateu na porta. Ele falou assim: pode ir embora, eu já falei. Eu confio em Jesus. Aí o barqueiro foi embora, a água subiu, o cara morreu. Morreu, ficou brabo. Chegou lá em cima, imagina o cara com fogo nas ventas. Chegou lá em cima, já foi procurar Jesus. Né? Não quis nem os subordinados, já foi direto Jesus. Você me traiu, eu tenho fé em você. Eu rezei e você me abandonou lá. Aí Jesus abriu os braços e falou assim: cara, eu mandei o barqueiro lá 3 vezes para te ajudar. Isso é ter fé? A fé sem ação, ela é cega. Albert Einstein falava isso, né? Que a fé sem ação é cega. Não, a fé sem razão é cega. E a fé sem ação é manca. Não adianta você rezar para Deus te ajudar e você não se corrigir. Não adianta você pedir para Deus ou lá para quem quer que seja que tire você do problema, se você não age. Você lembra da última preleção que eu fiz aqui? Levanta-te e anda. Que Jesus falou para o mendigo que estava ali. Não adianta você pedir se você não muda. Não adianta você ter fé se você não acaba com os seus rancores, com as suas mágoas, com suas chatices. A gente sabe quanto a gente é chato. E quando alguém fala pra gente, a gente fica mais chato ainda. A gente tinha que mudar isso. Ter fé é acreditar num futuro. Ah, mas será que existe alguma coisa depois disso tudo aqui, gente? Já começamos de novo com a ladainha. Por que não? Está na minha mão isso? Na hora da minha morte, o que eu posso fazer? Ligar para o meu chefe e falar: hoje eu não vou trabalhar. Ligar para a esposa e falar: olha, sabe, aconteceu um probleminha, eu morri. O que você pode fazer na hora que você morreu? No exato momento que você morreu, o que você pode fazer? Olha que eu sou espírita há bastante tempo. E eu não sei o que eu posso fazer, a não ser relaxar. Relaxa. Não está em suas mãos. É maior do que você pode imaginar. É maior do que tudo. Não adianta você ficar preocupado com o chefe, com o cachorro, com o dinheiro. Não adianta. É maior do que nós. Nós precisamos ter fé. Saber que está tudo certo. A não ser que você tenha sido ruim pra caramba. Aí você precisa se preocupar. Mas se você fez sempre tudo certinho, com fé, relaxa. Não tem que pensar no filho, no esposo, no carro. Não. Relaxa e pensa em você. Isso é o poder da fé. É fazer com que a gente fique tranquilo, enfrentando os nossos problemas. Quem já foi operado, você põe a sua vida na mão de um médico.
E aí você pode estar um pouco nervoso, mas quando o médico começa, qual é a melhor coisa para você fazer? Ficar bem. Eu estou confiando nele, que Deus abençoe ele. Isso é ter fé. Nesse capítulo, Jesus fala também do Evangelho, fala-se de uma figueira, uma parábola de uma figueira. Que Jesus vinha andando por um caminho, tem gente que acha estranha essa parábola. Jesus vinha andando por um caminho e ele viu uma figueira cheia de folhas. E não era a época de dar figo. Né? Vocês já viram uma figueira? Ela fica seca, que parece que não tem nada. Quando chega na época de dar figos, ela se enche de folhas e os figos ficam todos escondidos dentro da figueira. E quando Jesus viu essa figueira e pensou, pô, não é época de figo. Por que ela está cheia de folhas? Foi lá olhar se tinha algum figuinho escondido. E Jesus era assim, ele comia tudo. Chamasse ele para ir na sua casa, ele ia. E tem gente que pergunta, mas Jesus comia carne? Jesus comia o que davam para ele, gente. Jesus não tinha restaurante, não tinha cozinheira, né? Nem casa ele não tinha. Ele comia na casa dos outros. E você vai na casa dos outros e fala, eu não gosto disso. Jesus não falava disso, não. Ele comia o que davam para ele. E ele olhou a figueira ali toda cheia de folhas. Foi lá e não tinha nenhum figo, porque não era época de figo. Aí ele deu uma bronca na figueira, entre aspas, né? Na parábola é sempre um pouco exagerado. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E aí diz que no dia seguinte essa figueira estava seca, que nem não sei o quê. Parecia um pau esturricado. Aí os pessoal falam, tá vendo? Foi praga de Jesus. Não, Jesus ele quis dar um exemplo. Hoje em dia a gente vê muito disso, né? Muita gente que se aproveita da fé. A gente vê alguns pastores, infelizmente, né, que exageram nos pedidos. A gente vê que a ganância está em todo lugar, até dentro das igrejas. Então Jesus usou essa parábola para mostrar para a gente que o importante são os frutos. Que a gente olhe bem os frutos e não as folhas. Folhas, a gente pode se encher de folha, mas por dentro a gente mostra quem a gente é realmente. Então, quando a gente tiver fé, é prestar atenção que a nossa razão e a nossa fé, elas têm que andar para o mesmo lado. Não adianta eu ter fé e a minha cabeça fala, isso não está certo. Vocês acham certo alguém ter fé do tamanho bem grande que pega um avião e joga em cima de um prédio em nome de Deus? Isso é fé? Isso é um descontrole, né? Então a gente percebe que ter fé não é ser bobo, não é não escutar, é você prestar atenção se o que você pensa e o que você sente andam na mesma direção. Se estiverem em antagonismo, você não está no caminho certo. O caminho é certo quando a fé e a razão andam juntas. Ah, faça isso aqui. Você pensa, não, mas isso eu estou ajudando. Isso faz bem a mim, faz bem a ele. Faça. Jesus ele veio mostrar para a gente nada mais, nada menos do que a gente precisa ter fé no futuro. Jesus é o nosso Salvador. Nós somos pecadores. Somos. Ah, mas o pecado é coisa ruim. Não. Pecado significa perder o rumo. Pecar significa perder o rumo. Alguma de vocês duas nasceu com bula? Manual de instrução? Que rumo que eu preciso ter nessa vida? Sei lá. Vai fazendo. Se doer, para. Se machucar os outros, para também. Mas comece a entender que nós viemos aqui para aprender. E Jesus veio mostrar que
continua por lá de lá. Não é só isso aqui. Meu reino não é desse mundo. Ele estava falando de mundos além desse material. E o que nós precisamos aprender no mundo material é ter fé, saber que nós temos valores, objetivos e dar um sentido às nossas vidas. Se eu não dou valor aos meus valores, se eu não dou importância aos meus objetivos, e tudo que eu faço na vida não tem sentido, para. Não é culpa dos outros, não. Não é culpa dos outros. É você que está dando um rumo errado à tua fé. Você não está com um objetivo definido, então você não vai chegar a lugar nenhum. Para quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve. E você quer ir para qualquer lugar? Eu quero chegar lá em cima, não preciso um hotel 5 estrelas. Mas se tivesse uma caminha limpinha, um cobertorzinho legal e alguém para ficar na minha orelha, calma, vai dar tudo certo, calma. Você morreu, mas tá tudo bem. É difícil ouvir isso, né? Você morreu, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, mas eu acabei de morrer. É, mas tá tudo bem. Tá tudo certo, cara. Não é você que está na direção. Você já fez o que você tinha que fazer. Quer dizer, mais ou menos, né? Então, é isso que Jesus veio mostrar para a gente. Que existe coisas. Lavoisier era cientista, né? Qual a frase famosa de Lavoisier que a gente fala? No mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pô, nós não somos feitos de ciência? Ah, só as outras coisas que se transformam, eu não. Então quando eu morrer acabou tudo. Não vou me transformar em nada. Não, então para que viver? Seu pai está morto? Não. Seu pai está vivo. O meu está vivo. Quando meu pai desencarnou, eu sonhei com ele um tempão. E ele vinha, a gente ia fazer um monte de coisa. No meio da ação eu perguntava, pai, mas você não está morto? Ele falava assim, não. Eu achava estranho. E eu sonhei com ele, com minha mãe não consegui sonhar, mas com meu pai sonhei várias vezes. E sempre eu perguntava, pai, você não está morto? Ele falava, não. E meu pai morreu de mão dada comigo. Nunca teve uma gripe. Um dia teve um infarto e morreu de mão dada comigo. Eu fiquei bravo. Imagina alguém bravo. Porque Deus tinha feito isso comigo. Depois que eu fui entender, depois de um tempo onde passou a dor, eu comecei a entender, eu percebi que eu tinha tido um privilégio. Na hora dele ir para lá, eu estava de mão dada com ele. Não era minha mãe, não era meu irmão, não era ninguém, era eu. Deus deixou eu segurar na mão dele na hora dele morrer. Que legal. Mas até eu entender isso, eu briguei bastante com Deus. Uma coisa importante, brigue com Deus o quanto você quiser. Deus não se importa. Ele se importa se você esquecer ele. Aí ele se importa. Pode brigar com Deus? Pode. Deve. Sempre. Mas nunca esqueça que você não é um ser material. Você é muito mais do que essa casca. E é isso que Jesus veio mostrar para a gente. Uma coisa interessante que eu vi, vocês conhecem o Cortella? Cortella fala que a diferença entre ter esperança, né, que a gente fala, quem espera sempre alcança. Fala, não, quem espera não consegue nada. Esperar é diferente de esperançar. Ter esperança
Em algo é você correr atrás para que este algo ocorra. Não é você ficar esperando que a coisa ocorra. É você ter esperança que vai acontecer, ter fé, vai acontecer. E ir atrás, e correr atrás, e fazer valer tudo que a gente aprendeu. Nós somos espíritos imortais. E nós viemos aqui nessa experiência material justamente para a gente ter estímulos e a gente conseguir entender quem somos nós. É o único objetivo nosso, aprender quem somos nós. Infelizmente a gente se enxerga mais nas coisas dolorosas, nas partes mais doídas da nossa vida é onde a gente aprende mais. Mas com Jesus aqui dentro, o caminho é sempre mais fácil. Então o poder da fé é esse poder, é o poder que faz a gente viver e viver melhor. Que todos nós tenhamos uma boa vida e tenhamos uma passagem muito interessante daqui muitos e muitos anos e que a gente possa sair dessa encarnação e falar assim: eu fui bem, eu mereço ajuda, eu sou um cara legal. Que Jesus esteja conosco sempre. Obrigado e boa noite. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos com a nossa energia bem alta, direcionarmos essa energia do bem para todo o nosso planeta Terra. Que toda essa energia de amor que a gente está nesse momento envolva todo o nosso planeta, envolva todo o nosso Brasil, que está passando por um momento muito decisivo. Que todo o nosso planeta e o nosso país receba essa energia de norte a sul e se ilumine numa luz bem bonita. Vamos pegar essa energia e direcioná-la ao nosso estado, à nossa cidade, aos nossos governantes, que eles possam receber essa energia e deem valores, objetivos e sentido à vida deles. Vamos agora direcionar essa energia a todos os hospitais, todos os asilos, orfanatos, todos aqueles lugares onde existe a dor, o desespero. Que essa energia chegue até essas pessoas como um bálsamo aliviativo, que melhore as suas dores, os seus medos. Vamos imaginar os nossos lares, as nossas casas, essa luz penetrando todos os ambientes, fluidificando as caixas d'água, envolvendo todo ao redor das nossas casas. E se essa energia se transforma numa garoa, numa chuva leve, que cai sobre todos os nossos lares, todos os nossos familiares, todos os nossos amigos. Vamos nesse momento direcionar essa energia a essa casa que nos recebe e que os bons espíritos que aqui estão possam direcionar essa energia a quem mais necessita. E com esse agradecimento e com essa gratidão a tudo isso que nós temos, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento bem alto a Jesus e pedir que Ele esteja conosco sempre, ao nosso lado, e que Sua paz se faça presente em nossas almas. Sê conosco, Jesus, agora e sempre.
Graças a Deus.